nesses 21 dias que eu tenho certeza que irão transformar a sua vida. São 21 dias, né, um almoço com sucesso. O porquê com sucesso? Porque nesses 21 dias, a minha missão como teu mentor aqui é transformar a sua vida. Claro que o conteúdo que eu trago, ele é apenas 10%. Né? 90% quem tem que fazer é você, quem tem que aplicar é você. Na aula anterior, nós conversamos um pouco sobre pensamentos, né? Que os nossos pensamentos geram os nossos sentimentos e que nós temos em média 60 mil pensamentos diários e que é preciso nós ativarmos a nossa fé. Se por acaso você não assistiu a aula anterior, volte lá, assista, porque esses 21 dias eles são corridos, né? E tem que fazer sentido para você. Essas aulas é como se fosse um mosaico. Como que nós construímos um mosaico? Uma pedrinha por dia, né? Se nós vamos colocando pedrinha e se faltar uma pedrinha, no final o quadro não fica bonito, né? O mosaico não fica legal. Então a ideia é que você tenha todo o conteúdo. Então volte lá, reveja para você dar continuidade aqui conosco, tá bom? E para você que está acompanhando esses 21 dias, você que topou esse desafio de mudar a sua vida. E como que eu tenho tanta certeza e convicção que irá mudar a sua vida? Porque mudou a minha e mudou a vida de centenas de pessoas. Eu atendo pessoas diariamente e eu tenho visto e provado disso, que pessoas estão sendo transformadas todos os dias. Então vamos lá, vamos começar o nosso conteúdo, mas antes eu gostaria de te convidar para se inscrever aqui no nosso canal, você que está no YouTube, e para você que está acompanhando ao vivo no Instagram, eu te convido a compartilhar, né? Mande o aviãozinho, tem um aviãozinho aí do lado, e ontem eu te desafiei a mandar para 10 pessoas. Eu quero já dar os parabéns para vocês, porque muitas pessoas falaram que receberam a notificação convidando para a live. Então, mande para 10 pessoas. Por quê? Porque hoje nós vamos falar sobre crenças. Na verdade, para mim, essa aula ela é uma das mais importantes, porque a partir do momento que eu entendi sobre a transformação e sobre crenças, foi quando a minha vida mudou de verdade. Porque eu comecei a ter entendimento quando os meus pensamentos foram formados. Porque uma questão é você pensar coisas negativas diariamente. Você pensar coisas medíocres, você pensar em briga, você pensar em fracasso, você pensar em tristeza. Mas outra coisa é você entender e identificar o porquê que você pensa essas coisas. Da onde elas surgiram. Quem implantou em você e como foi implantado. Então, isto são as crenças, né? O assunto que nós vamos falar hoje. Então, mande para 10 pessoas, convide, mande para ela aí um assunto e um conteúdo que irá transformar e impactar a sua vida. Pode mandar. E deixe os seus comentários aqui também. Se você não faz parte do nosso grupo de WhatsApp, entra no nosso grupo. Lá eu tenho um tempo, né? Nós liberamos vocês para fazer perguntas que eu respondo aqui ao vivo, né, nas nossas aulas, nas nossas lives. Então vamos lá. O que é crenças? Crenças são todas as verdades que você acredita. A crença é ela que libera o poder sem limites dentro de você. Uma pessoa que ela é convicta, que ela fala com firmeza, que ela alcança o potencial máximo dela, é uma pessoa que ela destravou as crenças. E a crença dela é que ela é imbatível e que nada pode parar ela, a não ser Deus. Agora, uma pessoa que também é tímida, travada, que não consegue falar em público, que não consegue negociar, que por mais que estudou, ela fez graduação, fez muitas coisas, mas não conseguem avançar. O que é essa distância? O que faz isso? São as crenças. Crenças são as nossas verdades absolutas. E crença, olha só que interessante. 90% do que você faz diariamente é inconsciente. 10% é consciente. Então, eu vou dar um exemplo. Possivelmente, você assistindo a live aqui, você já deve ter coçado o rosto, você deve ter coçado a cabeça, deve ter se movimentado na cadeira, no sofá.
Então, esses movimentos você fez de uma maneira inconsciente. Você não falou assim, agora eu vou coçar minha cabeça, agora eu vou coçar aqui. Não, você simplesmente coçou, porque é um impulso do teu subconsciente. E a crença é a mesma coisa. As crenças, elas mandam pensamentos que você nem sabe por que você está pensando naquilo, mas é por quem você é. Quantos de nós já tomamos atitudes até mesmo antes de pensar, e muitas vezes até se arrependeu de ter falado algo ou ter feito algo porque fez sem pensar? Porque o que impulsionou a fazer isso foram as suas crenças, as suas verdades. Um exemplo de crença que é muito básico, que eu sempre uso, olha só, quando você acorda, você não vai tomar um banho e escovar os dentes? Quando você está escovando os dentes, você não se esforça mais, você simplesmente escova os dentes. Você sabe que tem que escovar os dentes todas as manhãs, mas essa crença, quem colocou em você foi o papai e a mamãe, que sempre falavam assim, vai escovar os dentes, vai escovar os dentes. Então, por repetição, você entendeu que você tem que escovar os dentes todos os dias. Foi algo que te ensinaram e hoje se tornou automático. Está fazendo sentido para vocês? Espero que sim. Então, você é os resultados das suas crenças. Aquilo que você acredita, você se tornou. Por isso que a Bíblia fala, assim como tu pensas, tu és. Se você acredita que você é imbatível, você se torna imbatível. Se você acredita que você pode falar em público, você fala em público. Se você acredita que você nasceu para ser pobre, você vai viver pobre. Se você acredita que você tem muitas doenças, muitas dores, as dores vão te acompanhar. Se você acredita que você é rejeitado, assim você será. Se você acredita no seu íntimo que você é amado e querido, assim será. Porque é a crença. Mas quem estabeleceu essa crença em você? Quem estabeleceu foi o papai e a mamãe. Anota isso, tá? Papai, mamãe ou pais substitutos e autoridades impostas na sua vida. Quando aconteceu isso, Whindersson? Até os 7 anos, você vai recebendo informações. E se você voltar para analisar esse período dos seus 7 anos, se você se lembrar, ele é fundamental que ele reflete por toda a sua vida, porque é a tua fase de aprendizado. E nessa fase de aprendizado, se você teve caso de ver alguém falindo, alguém com alguma doença, alguém muito próximo, briga na família, divórcio, uma separação, algo nesse sentido, isso aí foi determinando como você vai enxergar a vida. Foi determinante. Claro que dos 7 aos 14 anos você começou a colocar tudo isso em xeque. Por isso que é a fase da rebeldia. Mas as crenças, elas são formadas desde o nascimento. É muito interessante porque uma criança, ela nasce, nós nascemos um papel branco. Assim, branco, igual esse quadro. E aí, o que nós somos, ele foi sendo escrito. Papai e mamãe e as pessoas da nossa volta vêm escrevendo nesse papel. Por isso que algumas pessoas têm pensamento de riqueza e outras de pobreza. Porque nesse período ela foi vivendo isso. Então, se você quer ter o seu poder sem limites, o poder que Deus deixou em você, essa liberdade completa, é fundamental que você analise o que você carrega da infância. O seu modelo de família, o modelo de dinheiro que circulava na sua família, que você via acontecendo. E como que estabelece? Então ela vem para o papai e mamãe, e como que ela entra dentro de mim? Nós temos os 5 sentidos. Como que foi estabelecido crença em você? Pelo que você viu, ouviu e sentiu. Anota isso. Pelo que você viu, ouviu ou sentiu. E isso é incrível, porque até hoje, independente da sua idade, ele é capaz de transformar a sua vida. Eu quero te contar uma história que eu sempre conto, que aconteceu no estado de São Paulo. Uma mulher, uma executiva, muito bem sucedida, uma mulher feliz, tinha um marido, não tinha filhos, mas casada, amava o marido, executiva, tinha dinheiro, morava numa casa boa. E um dia ela precisava fazer uma viagem de negócios.
E nessa viagem de negócio, ela chega em casa, se despede do marido, pega o carro e vai para o aeroporto. Quando ela vai para o aeroporto, chega lá, a pista estava muito molhada e o voo foi cancelado. E ela decide voltar para casa. Quando ela está voltando para casa, o trânsito de São Paulo é muito demorado. E aí ela leva em torno de 3 horas para chegar em casa. E quando ela entra dentro de casa, ela percebe que o marido está lá. Quando ela chega no quarto, ela percebe que tem outra pessoa com o seu marido lá. E essa outra pessoa é a sua melhor amiga. Só que ela abriu a porta e ela viu aquela cena. Só que ela só viu e fechou. Mas ela viu, ouviu e sentiu. Foi um impacto emocional. O que é um impacto emocional? É quando gera uma sinapse. É quando uma criança está aprendendo a andar, está criando algo novo. Aquela mulher, quando ela viu aquela cena, foram 5 segundos que foram capazes de transformar a vida dela para sempre. A partir daquele momento, ela acreditava no amor verdadeiro. A partir daquele momento, ela começou a acreditar que o amor sincero não existe. Até aquele momento, ela acreditava na amizade. A partir daquele dia, ela deixou de acreditar na amizade e se trancou. E entrou numa depressão profunda. Uma pessoa que era alta performance, com resultados extraordinários. Olha só, 5 segundos foram suficientes para mudar a vida dela. Você entende a profundidade de entender sobre crenças? Que 5 segundos pode ter mudado toda a sua vida. Às vezes uma traição que você viu, um abandono, uma palavra que te falaram, que você ouviu e isso impactou você. E isso te paralisou. Uma chamada de atenção em público. Às vezes um professor te corrigiu em público e até hoje você carrega isso. Quais são as crenças que te paralisaram? Claro que nesta aula, hoje, aqui no Almoço com Sucesso, eu quero te ajudar a se desbloquear. Eu quero trazer ferramentas para você. E hoje eu estou falando só de crenças. E crenças limitantes. Tá? São aquelas crenças que te paralisam. Porque quem não conhece a crença, ele não sabe com que lutar. Né? Olha só, nós só conseguimos, a nossa prosperidade, ela é muito mais sobre quando nós identificamos o nosso inimigo do que sair trabalhando igual doido. Qual que é o teu inimigo? O que te paralisou? Né? Qual foi a palavra? Lembre-se que eu não estou falando a pessoa, eu estou falando a cena, o momento, a palavra. Se está fazendo sentido para você, comente aí. Está fazendo todo sentido para mim. E essas crenças foram estabelecidas em você. Às vezes você não consegue empreender. O porquê? Foi uma crença lá na infância. Deixa eu dar um exemplo. Imagine só, eu estou com o meu filho em casa, com o Davi Henrique, estou na sala assistindo e estou ali com uma taça. E ele pega e fala assim: papai, posso levar a taça lá na cozinha? Eu falo: não, filho, deixa a taça aqui. Daí ele levanta bem quietinho, vai lá e pega essa taça e vai levar na cozinha. Quando ele está levando na cozinha, ele tropeça no tapete e cai e quebra a taça. A minha reação como pai vai definir o futuro do meu filho. Se nesse momento que ele caiu com a taça, eu levantar e gritar com ele, falar assim: moleque, por que você fez isso? Eu não falei que não era para você fazer, eu falei que não era para você tentar, vai agora no quarto de castigo. Imagine só, se eu tenho essa reação com ele, sabe o que vai acontecer? Ele, naquele momento que ele vai estar olhando de baixo para cima, ele está vendo alguém gritando com ele, porque ele tentou. E o subconsciente dele vai pegar apenas uma informação. Olha só, Davi, todas as vezes que você tentar fazer algo, você vai ouvir grito, você vai ouvir xingo e você vai ficar de castigo. Simplesmente, a partir daquele dia, o Davi decide parar de tentar fazer as coisas.
E quando ele, na fase adulta, ele já não vai mais fazer as coisas. Sabe o que ele vai fazer? Ficar parado. Possivelmente vai procurar um trabalho que traga estabilidade. Ele vai procurar ser funcionário público. Ele não vai tentar, ele não vai empreender, ele não vai se desenvolver. Porque toda vez que ele tentar, ele vai levar grito. E aí, como eu falei na aula anterior, que o nosso cérebro ele quer nos preservar. E se o nosso cérebro quer nos preservar, ele simplesmente vai te guardar de receber gritos e ofensas. O que você ouviu na sua infância, o que você viu, o que você sentiu, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Semelhante ao caso que eu contei da mulher, semelhante à história que eu contei, né, se acontecesse com Davi. Agora imagine só, se ele derrubou a taça, eu levanto e falo assim: filho, o pai não pediu para você não tentar, para você não levar? Você tem que ser mais obediente, porque a obediência, filho, olha só, a crença que eu estou colocando, a obediência te liberta, a obediência evita que você sofra muito. E aí o meu filho recebe uma crença sobre tenho que ser obediente, e o pai te ama, filho. Entende? Então as crenças são estabelecidas pelos pais, pelo que viu, ouviu ou sentiu. Agora, eu te faço essa pergunta: o que você viu na sua infância? O que você ouviu? O que você sentiu na sua adolescência, na sua fase adulta? E quem pode mudar isso? Somente você. Às vezes, na sua infância, você ouviu assim: não conversa com estranho. E constantemente, repetidamente, não converse com estranho, não converse com estranho. E hoje, na fase adulta, você não consegue se relacionar muito bem com as pessoas. Você não tem amigos. Você não tem relacionamento. Você não consegue se entrosar, porque lá na infância você recebeu essa informação. Às vezes quando na infância você recebeu a informação assim: dinheiro não dá em árvore. Você acha que o dinheiro é o quê? E aí hoje, para você conseguir dinheiro é uma luta. É muito difícil, porque te foi comunicado. Porque tudo que te comunica, você pensa. E tudo que você pensa, você sente. E o resultado vai acontecer. Então, é fundamental você buscar quais são as crenças que você tem. E se você está identificando alguma, coloca aí nos comentários. Deixa aí no comentário para a gente saber se a gente está te ajudando, né? E não esqueça de mandar essa live para mais pessoas. Compartilhe. Outra crença que as mães, os pais, tio, tia, às vezes falam quando era criança: você não vai dar em nada. Olha só, e se uma mãe fala isso para o filho: você não vai dar nada que preste. O que comunicou? A pessoa pensa, ela sente e isso acontece. Às vezes tem aquela crença que por repetição você possa ter ouvido, e às vezes o casamento pode estar mal ou indo de mal a pior por causa da crença assim: homem nenhum presta. Fica tranquilo, homem nenhum presta. Às vezes você vai ter aquela crença, né, que as pessoas assim: nessa cidade ninguém prospera. E aí você não sai da cidade e você acredita que você não prospera por causa disso, e sempre tem dificuldade. Olha essa é terrível. Pobre só compra se for a prazo. Então você se intitula pobre para comprar a prazo. Comprar a prazo, você é pobre. E vai viver nessa rotina, ser pobre, sempre pobre. Então, veja as crenças que te paralisam. Porque se você for buscar a verdade de quem você é, a tua origem, você vai entender que você é a imagem e semelhança de um Deus Criador. Você é a imagem e semelhança de um Deus que é poderoso. Eu pergunto para o meu filho, para o Davi, eu sempre falo assim: filho, quando você crescer você vai ser feliz? Ele fala assim: não, papai, eu já sou feliz. Olha só, eu já gerei essa crença que ele não precisa de nada para ser feliz. Eu pergunto para ele assim: filho, quem você é? Eu sou a imagem e semelhança de Deus.
tudo eu posso. Entende? Tudo nós podemos. Se nós pegarmos as afirmações da Bíblia, é totalmente diferente das afirmações que muitos que estão vendo esse vídeo carregam. Enquanto você imagina que você é perdedor, fracassado, que tudo que você coloca a mão é errado, que você começa, você não termina, a Bíblia e Deus afirma todos os dias que você é mais do que vencedor, que Cristo morreu na cruz para você ser mais do que vencedor, e que você governa sobre todas as coisas. Só que quem pode tomar essa decisão é simplesmente você, de ter uma opção de viver uma crença de fracasso, ou a opção de viver uma crença de você ser extraordinário. O que mudou a minha vida foi essa decisão. E o que tem mudado a vida de pessoas são as decisões que são tomadas diariamente. Lembre-se que o teu futuro, ele é construído com rotina diária. Aquilo que você faz hoje, a crença que você reprograma hoje, define o teu futuro. Está fazendo sentido para você? Espero que sim, porque essas lives é para transformar a sua maneira de pensar, para que você alcance resultados. E amanhã tem mais. Amanhã, lembre-se que nós estamos nessas lives como se fosse um avião. Primeiro ele está ligando as turbinas, depois ele pega o direcionamento até que ele decola. E a minha função é te conduzir até o topo. Fez sentido para você? Espero que sim. Deixe seu comentário aqui, porque agora eu vou responder algumas perguntas para as pessoas, né, que estão no nosso grupo, que fizeram essas perguntas. Deixa eu pegar aqui. E eu quero responder aqui ao vivo para você. O Valcir fez outra pergunta aqui. Vamos lá. A Nádia colocou aqui: bom dia, como vocês estão? Por aqui está tudo bem. Gostaria de saber como potencializar esse poder que existe em nós e como canalizá-lo para as áreas específicas, tipo, área onde eu não sou tão forte assim. Nádia, assim, deixa eu te responder aqui. As áreas que você não é tão forte, às vezes são áreas que você não precisa melhorar. O foco é você potencializar as áreas que você é boa. Nós, o modelo brasileiro de ensino, ele erra muito. Porque assim, se um aluno ele tirar 10 em matemática, mas ele tirou 4 em português, o que a escola ensina? Você tem que melhorar no português e diminuir na matemática. E aí nós temos o quê? Uma criança que tira 6 em matemática e 6 em português. E simples assim. Nós criamos uma criança na média, né? Nos Estados Unidos, o que faz? Eles potencializam. Se a criança tirou 10 em matemática, foca em ser boa em matemática. Então, potencialize naquilo que você é bom. E, por consequência, os seus pontos fracos, eles vão melhorando dia após dia, tá bom? Se você não está no nosso grupo de WhatsApp, se inscreva. Eu vou deixar o link. Vai colocar o link no Instagram, no feed e no Stories, tá bom? Daí clica no link, vai lá na nossa bio. Vamos pegar outra pergunta aqui, do Jean. Assisti a live ontem, foi uma bênção. Obrigado, Jean, por estar acompanhando. Um forte abraço, tá? Whindersson, quando você passou por aquela situação no mercado com seu filho, naquela época, o que você fez para lidar com os sentimentos que veio para você? Vamos lá, Jean. Se você não assistiu, se você quer saber melhor dessa história, volte a assistir a aula, tá bom? Jean, aquele momento da decisão do meu filho foi um sentimento de incapacidade. Só que constrangimento, anota isso, gente. O porquê que Deus permite que nós nos constrangemos? Sem constrangimento não há transformação. Então, o sentimento naquele momento foi de constrangimento, de incapacidade. Só que aí eu tomei a decisão. Então, sem constrangimento não há transformação. Anota essa frase aí, pessoal. Vamos para cima. E outra pergunta do Jean. No começo da Hábitos, o que você fez para ter os primeiros mentorados? Jean, a minha história ela começa um pouco antes da Hábitos. O porquê, Jean? Antes de ter a Hábitos, eu precisei ser. Entende?
Então, ser um mentor, ser um Whindersson, ser. Depois eu comecei a fazer, para depois ter resultado. Muitas pessoas elas querem começar pelo ter, já ter cliente, ter mentorado, ter resultados, sem antes ser. Então, a construção tem que ser primeiro no ser. Depois que você já fica tranquilo. O ter, ele vem por merecimento, que nós podemos falar um pouquinho mais sobre isso amanhã. Ser, fazer e ter. Amanhã eu não falo sobre isso aqui, tá bom? O Valcir, um abraço, Valcir, tudo bem, querido? Como funciona a lei da atração próspera? Na verdade, isso que nós estamos conversando aqui, o que eu falei ontem, Valcir, sobre a sua fé. A sua fé, ela é o teu sentimento. E o teu sentimento, ele traz as coisas para você. Esse assunto eu converso muito no nosso curso Princípios Milionários. Porque daí eu te ensino como você atrai isso. Né? Mas assim, pontuando, a lei da atração, ela funciona e funciona muito. Tá bom? Deus criou essa lei, tá, gente? Só para deixar claro. Vamos lá. A Cris falou: oi, bom dia. Eu ainda tenho muito medo em algumas questões da empresa. Decisões. Como usar o poder para ajudar nisso? Eu sair do casulo. Cris, decisões definem futuro. Ninguém te tira do casulo. Somente você. E você precisa colocar o medo no lugar certo. O medo, a gente vai falar sobre isso nesses 21 dias. O medo, ele é um ótimo passageiro, mas um péssimo condutor. Se eu estou no carro, se o medo está conduzindo o carro, não vai lugar nenhum, o carro nem sai. Mas se eu pego o medo e coloco ele no lugar certo de passageiro, ele é um ótimo companheiro, porque ele vai me sinalizar sobre as curvas. Ele não vai deixar que eu ultrapasse os meus limites, mas tire o medo do lugar que ele está ocupando na sua vida. Certo, pessoal? Essa é uma das perguntas que eu tinha que responder aqui para você. Eu te desafio a estar comigo nesses 21 dias. Amanhã nós estaremos aqui a 12h40. Só que eu te desafio a trazer mais uma pessoa. Está sendo bom para você? Se está sendo bom, compartilha, vamos convidar pessoas, vamos fazer as pessoas serem transformadas. Porque Deus nos criou para ter uma vida sem limites, né? Para nós vivermos o nosso extraordinário. Eu vou colocar a publicação, comente lá o que fez sentido para você nessa live. Vamos para cima, porque lugar de águia é no topo. Deus abençoe. Tchau, tchau.